Bom, então para a gente continuar onde nós paramos, para falarmos sobre todos aqueles sinais, né, que são da inflamação. Então, aqui, meninos, nessa imagem, a gente tem uma boca bastante, um lábio inferior, né, bastante edemaciado, né, como vocês podem observar a diferença de um para o outro. Então, provável que aqui possa ter sido uma picada de algum inseto, né, ou sei lá, N situações, né? Porque somente o lábio inferior que tá edemaciado, então alguma reação alérgica que aconteceu de algum produto, alguma coisa aqui, né? Então a gente tem, além desse edema, chamado, aqui a gente vai falar ainda do exudato e transudato, vocês vão entender, né? Mais lá na frente. E o pus, aqui nessa imagem, né? Vou falar uma coisa nojenta aqui, gente, mas parece um leite condensado, não parece? O pus, né, que é formado. E além do pus, a gente tá vendo que essa unha também tá bastante avermelhada, né? E bastante edemaciada também, né? Então, que é o sinal da inflamação. Aqui a gente tem, falando somente sobre edema, o edema, que é esse inchaço, a gente consegue identificá-lo através de como essa moça está fazendo. Então, a gente coloca o dedo, né? Se o buraquinho ficar, né? Como se diz, o tecido não voltar ali, não recuperar rapidamente, quer dizer que aquele local tá entumecido, né? Então, tá bem edemaciado. Aqui também a gente pode perceber a mesma coisa. E muitos inchaços, obviamente, não precisa nem da gente colocar o dedo lá, né, para saber, porque fica tão realmente acumulado de líquido ali que é notável. Então, o edema, que é caracterizado pelo entumecimento, né? Ou seja, esse inchaço mesmo, fica cheio, né? Tumefeito, entumecimento de partes moles, decorrente do aumento de líquido no interstício. O líquido predominante é a água, então na maioria das vezes é realmente acúmulo de água, né? Mas pode haver acúmulo de líquido rico em células e proteínas, que a gente vai ver que esse líquido rico em células e proteínas pode ser o que a gente chama de um exsudato ou de um transudato, que tem as suas diferenciações, tá? Então, esse líquido, na maioria das vezes, que acumula é totalmente água, mas existem ainda essas duas diferenciações aí que nos trazem, né? Que é a mesmo esse exudato ou transudato, certo? Bom, qual que é a diferença entre o exudato e o transudato? O exudato é um líquido inflamatório que vai ter alta concentração de proteínas e de fragmentos celulares. Essa é a principal característica de exudato, né? Alta concentração de proteína e células. Já o transudato, ele tem também proteína, ele tem também células, mas vamos sublinhar essa parte, é um líquido com pouco teor de proteínas, né? Então, a grande diferenciação entre um e outro é quanto a essa quantidade de teor proteico e teor celular. Então, aqui a gente tem um quadrozinho que nos demonstra isso, né? Vou tirar isso aqui por enquanto. Nesse quadrozinho, a gente pode perceber aqui as diferenciações entre um e outro, né? Então, nós temos aparência, densidade, quantidade de proteína, de células, colesterol. Então, e a gente pode ver que sempre do exudato é sempre o pior, né? Tá sempre mais agravado aqui. Então, olha só, a aparência do líquido, se ele tiver mais transparente, ele é um transudato. Se ele tiver mais opaco, ele é um exudato. A densidade. Quanto maior a densidade dele, pior é, então é o exudato. Quanto maior a quantidade de proteína, exudato. Se tem mais de 3, né, exudato. Quanto às células. Se tiver menos que 1.000 células, ele é um trans. Se tiver mais que 1.000, ele é um exudato, tá? Então, a gente pode presenciar a diferença entre um e outro pelas quantidades. E aqui, mais uma vez. Então, a gente precisa entender que sempre o exudato vai ter uma maior quantidade de proteína e de célula. Então, bom, as células têm origem inflamatória? No transudato, não. No exudato, sim, tá? E o exudato, ele sempre vai estar associado a algo mais neoplásico, tá? Então, assim, associados aos tumores, tá?
Então, por isso que a gente sempre fala que o exudato é aquilo que é ruim, né? É o pior, tá bom? Bom, o pus, o que é o pus? O pus é uma secreção, vamos lembrar o que é fluido e secreção. O pus não é um fluido, por quê? Porque ele não é produzido continuamente, por isso o pus é somente uma secreção. Então, é uma secreção de cor amarelada ou amarelo esverdeada, frequentemente mal cheirosa, produzida em consequência de um processo de infecção bacteriana. Então, isso daqui é o que gera a formação desse parecendo leite condensado aqui que a gente falou, que é o pus, né? Ele geralmente é constituído por glóbulos brancos. Quem são os glóbulos brancos? São as células, os leucócitos, né? Em processo de degeneração, sangue, bactérias e proteínas. E o exudato purulento, tipo esse aqui, né? Inflamatório, só que a gente pensa na dor que essa paciente ou esse paciente, a gente não sabe, né? Não está sentindo, porque tá todo inflamado. Então, a gente percebe que tá vermelho até aqui, né? Olha só que nível de inflamação, tá muito purulento. Então, assim, aqui, né? Até esse tecido conseguir se recuperar aqui dessa lesão vai demorar, né? E aqui também, ó, que também tá feinho, né? Não tanto quanto aqui, mas também tá. Então, o exudato purulento inflamatório é rico em neutrófilos e fragmentos de células. Tudo bem até aqui? Quanto a exudato e transudato? Bom, e para a gente continuar, os fenômenos da inflamação. Então, existem inúmeros fenômenos, né? Que são os fenômenos irritativos, vasculares, exudativos, alterativos e reparativos. Os fenômenos irritativos, porque a gente falou lá atrás que quando ocorreu uma modificação, a entrada, por exemplo, de algum agente, isso leva à liberação de mediadores químicos, né, o que irritam. Então, obviamente, se está ocasionando irritação daquele tecido, né, é um fenômeno irritativo. Segundo fenômeno, vascular. Vascular porque a gente viu lá atrás que o vaso ele é modificado. Ele sofre uma dilatação e não uma constrição. Então, modificou o vaso. Terceiro fenômeno, exudativo. Saída dos elementos do sangue, do leito vascular para o interstício. A gente viu isso também, né? Passou através de, né? Então, saiu do sangue e foi para o local da lesão. E o quarto, fenômenos alterativos, porque muitas vezes a gente vai ter ou uma degeneração, uma necrose, como por exemplo aqui, pessoal, se não cuidar, logo vai ter uma necrose, né? Porque olha só, já tá começando a ficar bem escuro aqui, ó, esse localzinho, né? Então tem que cuidar. Seja pela ação direta ou indireta do agente inflamatório. E o quinto, que é o fenômeno reparativo, que é quando essa lesão, por exemplo, o tecido conseguiu ser reparado, né? Como o próprio nome já diz. Então, são esses os 5 fenômenos da inflamação: irritativo, vascular, exudativo, alterativo e reparativo. E aí, como lá atrás nós falamos sobre os sinais e sintomas da inflamação, que foram esses aqui, né, que nós comentamos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê e como isso acontece. Então, a dor, bom, vai variar de acordo com isso aqui, né, com a quantidade de terminações nervosas que tem naquele tecido ali. Então, por exemplo, os dedos, né? Assim, as pontinhas dos dedos é onde mais dói porque tem muita terminação nervosa. Então, quanto mais, maior o processo doloroso. A vermelhidão, obviamente, se está perto da superfície, né? Ou seja, foi mais para cima mesmo, não foi tão profundo, obviamente, mais hiperemiado vai ficar o local, né? Então, mia significa sangue, hiper significa aumento. Então, aumenta o fluxo sanguíneo naquele local e por isso que fica tão vermelho. Calor. Por conta de ter aumentado o fluxo sanguíneo no local, o sangue é responsável também por controlar a temperatura, né? Então, obviamente, aquele local vai ter um aumento de temperatura e por isso que você pega no local e fica quente, porque houve uma vasodilatação e o sangue tá chegando mais naquele local. E tem que chegar mais naquele local, porque tem que levar as células para conter o processo inflamatório. Então,
tem que, obviamente, ficar mais quente, né? Porque o sangue é mais quente. E, por fim, a tumefação, que é aquele edema que a gente falou por conta da exsudação, certo? Por conta do acúmulo de líquido. E a perda da função, né? Que vários fatores podem levar. Por exemplo, a cicatrização de ferida. Então, essa cicatrização depende de ter-se um corte limpo e pouca perda tecidual, ou se o tecido foi muito destruído, né? Então, isso vai depender. Se o tecido foi destruído demais, obviamente que muito dificilmente que aquele tecido vá cicatrizar, né? E vá continuar do jeito que estava. Agora, se foi um menor grau, né, de destruição, né, um corte mais limpo, é provável que não haja essa perda de função, ok? Bom, a duração de um processo inflamatório, ele pode durar dias, meses, anos, né? Depende muito também de inúmeros parâmetros, né? Então, a inflamação ela pode ser considerada como aguda quando ela dura horas ou poucos dias, ela vai ser tratada como aguda. Crônica, quando ela passa a durar semanas, né? Passou-se uma semana nada, outra nada, meses ou até mesmo anos, então isso já é crônica. Ou uma inflamação subaguda, que é aquele processo de conversão, né? De aguda para crônica, ela passa pela subaguda, que é entre 1 a 3 semanas. Então, ela é classificada como subaguda. Passou dessas 3 semanas, ela já é classificada como um processo crônico, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente quanto à duração do processo inflamatório. Então, ou ela pode, de aguda, se tornar crônica, ou de crônica se agudizar, né? Então, ela pode ou retroceder ou avançar, né? Obviamente. Tudo depende da maneira que vai ser tratado esse processo inflamatório. E aqui eu coloquei para vocês as células, né, que participam desse processo inflamatório e quantas horas elas chegam, né? Então, os neutrófilos são os primeiros a chegarem naquele local da inflamação, em torno de 4 a 6 horas, e ficam entre 6 e 24 horas naquele local. Segundo lugar, chegam os macrófagos, em 12 horas, em aproximadamente 12 horas, e ficam até 48 horas no local. E os linfócitos que chegam são os últimos a chegar e ficam por até dias naquele local. Então, a gente percebe que tem sempre células que vão chegar primeiro e células que vão chegar depois. Mas essas células que vão chegar primeiro ficam menos tempo, e as células que chegam depois ficam um tempo a mais naquele local, certo? Bom, e aí quando a gente fala, né, num processo inflamatório, se eu furei o dedo num espinho de uma planta, né? Pode ser que aquilo também leve a um processo inflamatório. E o que faz com que esse processo inflamatório comece ou que ele seja induzido, né? Bom, o agente irritante ou agente lesivo, né? Ele precisa ser percebido, primeiro de tudo, né? Pelos sensores do organismo, né? E isso acontece através dos chamados agentes indutores, né? São esses agentes indutores que vão ativar aqueles mediadores químicos que a gente falou lá atrás, né? Que vão efetivar o processo inflamatório. Então, resumindo, que primeiro, o agente indutor vai perceber a lesão e segundo, o disparo daqueles mediadores para que a inflamação realmente possa acontecer, tá? Então, isso é o que faz. E quem são esses agentes indutores? São 3, chamadas aminas vasoativas, mediadores lipídicos, que é gordura, lembra gordura, e citocinas. Bom, as aminas vasoativas, tudo termina com ina, ó, tá vendo? Então, histamina, serotonina, são 2 aminas que vão, se é vasoativa, vai vasodilatar. É ela que faz com que o vaso abra, aumente, né, o seu calibre. Então, a histamina é um mediador que vai causar coceira, certo? É ela quem provoca toda a reação alérgica que às vezes a gente tem também. Depois eu vou falar algo bem interessante para vocês sobre a histamina. E a serotonina, que relaxa o vaso. Então, tem as funções de vasodilatação. Então, são um tipo de mediador.
Os mediadores lipídicos são os fosfolipídios, por exemplo, acontece através dos fosfolipídios, né? Vamos entender isso aqui melhor. Bom, a membrana da célula, primeiro ela precisa sofrer o processo de lesão, como por exemplo o espinho da planta, né? E aí, como nessa membrana celular, a gente fala sempre que ela é fosfolipídica, né? Então, ela tem fosfato e tem lipídio. Então, esses fosfolipídios precisam ser transformados em um outro composto, que é o ácido araquidônico, e isso acontece por ação de uma enzima, que é a fosfolipase A2. Então, ela quebra esse fosfolipídio e transforma em ácido araquidônico, que, por sua vez, através da ciclooxigenase 1 e 2, que é a COX, uma outra enzima, converte esse ácido araquidônico em 3 outros compostos, que são os tromboxanos, os leucotrienos e as prostaglandinas. Os tromboxanos, trombo, o nome já diz, né? Trombo lembra plaqueta. Então, tromboxano é um mediador que vai ativar a plaqueta e induzir o processo de coagulação, se houver necessidade. Os leucotrienos, leuco lembra leucócito, então são mediadores que vão atrair os leucócitos, chamar leucócito para aquele local, porque precisa ter defesa. E as prostaglandinas, que são mediadores que vão provocar a dor e manter a inflamação. E aí o interessante é que quando, por exemplo, num processo inflamatório, a gente toma um anti-inflamatório, ele vai agir nesse local aqui, ó, que eu tô apontando. Ele vai impedir que a enzimas COX, né, ou ciclooxigenase, atue. Porque se eu tô impedindo esse processo, eu não tenho formação desses 3, então, consequentemente, eu não tenho dor. Então, é um processo bem interessante. E, por fim, né, o terceiro mediador são as citocinas, que podem ser as interleucinas, o interferon e o fator de necrose tumoral, que a gente ainda vai ver sobre eles, mas que são citocinas, chamadas de citocinas, certo? Então, são esses 3 tipos de mediadores que vão participar desse processo inflamatório, tá ok? Bom, espero então que vocês tenham entendido um pouquinho e a gente pode ir para a retirada de dúvidas, né? Agora nesse momento. Obrigada.